Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores da TV Assembleia, servidores desta casa, a todos, meu boa noite. Senhor presidente, hoje nós estamos vindo a esta tribuna, primeiro para lamentar duas situações que realmente aconteceram na história recente desse Estado e que devem certamente ser revistas. Uma, que foi o falecimento, a morte, o homicídio do tenente Gilvan Araújo Ramos, que servia que era lotado na 8ª Companhia, independente do município de Itapecuru, que todos foi uma repercussão que teve a nível de Estado, infelizmente, que reflete a condição da ignorância humana, que reflete a falta de educação em todos os sentidos, deputado Levi. Porque uma simples discussão ou um simples desentendimento hoje leva a um homicídio. Então, rever a condição humana, eu acho que nós temos que voltar à formação do processo básico de toda e qualquer sociedade, que é a educação. E eu posso fazer um registro aqui, senhor presidente, que eu estive, inclusive na sexta-feira, na quinta-feira da semana passada, no comando do Corpo de Bombeiros. Deputado Júnior Verde, quando puder, me conceda uma parte. Com certeza, deputado. Eu estive com o coronel Célio Roberto e eu falava a ele de uma visita que eu fiz à escola 2 de julho, deputado Cabo Campos. A escola 2 de julho, quando eu cheguei naquela escola, eu me deparei com a seguinte situação: alunos que, antes de entrar, eles formam filas, eles cantam o hino. Quando estão na sala de aula, alguém chega na sala de aula, eles levantam em sinal de respeito, eles aprendem ali disciplina, valores que realmente hoje nós devemos resgatar, porque a morte trágica do Gilvan Araújo, o assassinato, reflete muito bem uma condição que nós devemos atentar, que é justamente a falta de educação, a educação de formação, do respeito às pessoas. Porque certamente quando nós entramos numa escola e aprendemos que nós temos que cantar um hino em respeito realmente à pátria, cantar o hino do Estado em respeito ao Estado, nós estamos respeitando o cidadão, respeitando a condição da sociedade. E é isso que deve ser feito. Eu acho que nós temos que rever a nossa educação, a educação que está sendo repassada ao longo dos anos da nossa história, realmente, enquanto seres humanos. Temos que ter a aplicabilidade de um modelo de educação que permita, acima de tudo, complementar os valores que são repassados na família, que são esses valores básicos, acima de tudo, que aqui eu citei, entre eles o respeito, a condição de cidadania, a condição de poder perceber que o outro é um outro eu e que assim no processo interativo é o princípio da alteridade que deve nos mover. Então eu quero lamentar aqui e já entrei com requerimento, infelizmente aqui, tendo que dar nosso pesar à família por conta realmente desse trágico desfecho aqui de uma simples discussão. Como também, senhor presidente, eu venho nesta tribuna também lamentar a condição que aqui foi imposta através de uma sanção de um inquérito militar que foi, infelizmente, colocado na condição de tentar calar a voz de um blogueiro, Sargento Ebenilson, que eu quero aqui ser solidário a ele, porque nós respeitamos a imprensa, a liberdade de imprensa. Quantas vezes eu, enquanto superintendente, não fui, infelizmente, por questões outras, realmente, às vezes de falta de entendimento, às vezes por falta realmente de conhecimento, a própria imprensa me colocou em situações realmente adversas que não aquela que eu estava fazendo gestão pública. Eu era gestor público de forma responsável, estava atendendo aos anseios coletivos, estava lutando realmente em defesa da sociedade maranhense, preservando realmente aquilo que eu acreditava enquanto valores, e de repente eu tive a minha imagem maculada pela imprensa, mas nem assim, em nenhum momento, eu realmente busquei pelaquela condição que tenho de valores, que aprendi a respeitar, até porque a liberdade de imprensa deve ser plena. E como diria o filósofo, que podendo não concordar com nenhuma de tuas palavras, mas defenderia até a morte o teu direito de dizê-las, se não me falha a memória, é Voltaire.
Então, liberdade plena. Então, eu quero dizer a toda a imprensa que tem o nosso respeito, a nossa admiração, e eu quero que possamos realmente, enquanto Estado, poder rever esse inquérito administrativo, disciplinar, que seja realmente tentando aqui desvirtualizar. Eu acho que todos temos que respeitar as opiniões. Se alguém errou, eu posso dizer aos senhores e às senhoras, não foi o Ebenilson, não, que errou ao notificar na matéria a disparidade entre os delegados e os comandantes, entre os coronéis. Não foi ele que errou. Mas eu posso dizer aos senhores que eu não quero aqui encontrar culpados. Seria muito fácil, né, apontar. Mas nós precisamos encontrar soluções. E as soluções, certamente, a solução é poder preservar, acima de tudo, a igualdade. Igualdade. Igualdade plena que nos garante a Constituição no seu artigo 5º. Então, nós somos solidários, Ebenilson, à sua luta, ao seu trabalho enquanto jornalista, enquanto policial, que não deve se conflitar, né, as duas condições. Porque, quando Vossa Excelência faz a sua matéria, você quer alertar, você quer levar uma mensagem, você quer externar um sentimento, compartilhá-lo às pessoas que estão lendo o seu blog. Então, eu quero aqui ser solidário não só a você, como a todos os blogueiros, pela liberdade que tem de imprensa, de poder realmente repassar a sociedade com responsabilidade, aqui faço a referência à palavra, com a justa responsabilidade e devida responsabilidade das informações. Mas conceda a parte ao deputado Otelino Neto. Eu quero também lamentar a morte do tenente Ramos pela banalização da vida, banalização da morte. Um jovem de 30 anos saindo de uma festa e voltar para sua casa, levar um tiro de forma estúpida, de forma banal, realmente é lamentável. Lamentável que tenham pessoas que menos parecem pessoas e mais parecem, nem diria animais, né? mais parecem feras e que estão soltas nas ruas, tirando vida de pessoas de bem. Então, quero me solidarizar com a família do tenente Ramos, também com toda a polícia militar, que se sentiu agredida, né, nesta violência cometida contra o tenente, que infelizmente faleceu, e cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. Antes de finalizar, com relação ao processo administrativo, embora não tenha a mesma autoridade que Vossa Excelência tem, que tem o deputado Cabo Campos, o deputado Levi, para falar das coisas da polícia, mas certamente aquilo é um procedimento, e é preciso que fique claro isso, sob pena de politizar desnecessariamente o assunto, aquilo é um procedimento interno da polícia. Aquilo não é uma deliberação de governo. Certamente, o governador Flávio Dino nem ciência tem do fato. Certeza. Então, para deixar esse registro, para que não se politize desnecessariamente, até porque o governador Flávio Dino é um democrata, tem um histórico de político democrata, não só na vida política, mas desde a magistratura. Então, faço esse registro para que não se utilize este fato de forma deturpada para tentar descaracterizar o governo do Estado. Muito obrigado, deputado, pela sua parte. Até porque é o que nós não queremos, politizar a situação, porque não vejo ela como uma situação política, né? Mas, acima de tudo, como uma situação de entendimento de um ato que não deveria ter sido feito, por conta, não por em que pese, senhor presidente, para concluir, e solicitar também, com apoio, com a permissão do nosso presidente, o tempo da liderança. 5 minutos em direita parte. Então, realmente, essas condições são importantes aqui serem colocadas, mas, acima de tudo aqui, senhor presidente, venho também para fazer um registro. Eu estive na região sul do estado, em Balsas, acompanhando o Agrobalsas, e ali nós podemos perceber o avanço da tecnologia nos equipamentos que ali estavam, as grandes máquinas, né, colheitadeiras, plantadeiras, que inclusive o excelentíssimo senhor governador esteve lá na região, percebeu realmente os avanços realmente da agricultura mecanizada, da lavoura mecanizada, e Balsas é uma referência disso. Mas, senhor presidente, acima de tudo, nós, ao irmos também
acompanhar esta feira de tecnologia para a agricultura, desenvolvimento realmente desse setor, nós também tivemos a oportunidade de percorrer alguns povoados do município de Balsas. E eu queria fazer um registro importante da disparidade que nós nos deparamos. De um lado, equipamentos que mais parecem até espaçonaves. Se vocês puderem perceber as dinâmicas hoje desses equipamentos, nós vamos ver. Tecnologias avançadas, futuristas, né, modernas, pós-modernas. Mas, por outro lado, senhor presidente, quando nós, bem perto dali, nós tivemos a oportunidade de percorrer alguns povoados, tivemos nos povoados Belém, Jabuti, Maribondo, Vargem Limpa e Boa Esperança. Deixei Boa Esperança por último, né, porque retrata a palavra esperança. Quando nós tivemos ali nesse povoado, numa reunião, inclusive no povoado Belém, lá, os moradores, olha a disparidade, os moradores querem apenas a oportunidade, deputado Edilásio, de terem luz elétrica. Querem luz. Enquanto, de um lado, estava a tecnologia muito avançada, futurista, como já disse, fiz referência, de outro lado estava a idade ainda das cavernas. Por conta, realmente, infelizmente, da falta de luz elétrica. Como é que nós podemos pensar em desenvolver o Estado? Eu sei que muito se fez, inclusive faço um registro aqui, que a ACEMAR, na assinatura do 7º contrato, que nós lutamos também, em algumas reuniões, fomos à ACEMAR, tive a oportunidade de ir a Eletronorte, defender o município de Balsas, por conta de ser uma das regiões mais atingidas pela falta dos ligamentos, realmente, da ACEMAR, da questão de luz para todos. Quando nós conseguimos a efetivação, por exemplo, lá no povoado Ferreira, que hoje, faço esse registro, o povoado está recebendo luz elétrica. Então, estão saindo da obscuridade. Então, imagine, nós, ao conhecer realmente uma feira de tecnologia, nos deparamos ainda com essa situação. O que eu quero aqui chamar a atenção não é para o problema em si, porque hoje foi assinado, inclusive, digo hoje, nessa referência de tempo temporal, nós já temos a assinatura do 8º contrato. A ACEMAR vai continuar a execução das ligações elétricas na zona rural. Mas chama atenção porque nós precisamos ter pressa. Nós precisamos ter pressa por conta realmente que o Estado, como ainda há pouco foi colocado aqui, que padece, que realmente precisa da condição de infraestrutura necessária para o seu desenvolvimento socioeconômico. Quando nós nos deparamos com essa triste realidade, Cabo Campos, nós realmente ficamos surpresos com ainda a falta das condições básicas de atenção realmente ao desenvolvimento social desse Estado, desenvolvimento econômico. Professor Marco Aurélio, quando Vossa Excelência citou aqui, que aqui lhe parabenizei por estar destacando as ações do governo do Estado, que realmente precisam ser destacadas, os avanços que nós estamos tendo, nas oportunidades das infraestruturas, do Corpo de Bombeiros, na educação, nos novos cursos, enfim, do que é preciso nas estradas que estão sendo pavimentadas, mas tudo que está sendo feito, nós precisamos fazer com ainda mais celeridade, porque nós sabemos das dificuldades que passa o Estado do Maranhão, porque, inclusive, eu faço aqui um registro de uma frase que um morador de Balsas, um dos pioneiros, Philipsen, ele teve aqui recebendo um título de cidadão, era um agricultor. Na ocasião dele receber o título de cidadão dele, deputado Wellington, o que aconteceu? Ele disse que trocaria o título de cidadão dele, que ele estava recebendo aqui nesta casa, por pavimentação das estradas, lá de Balsas, e por luz elétrica. Ou seja, ele trocaria, isso foi em 2012, e ele já falava da necessidade ali, né, externando um sentimento de querer realmente o desenvolvimento da região sul, querer o desenvolvimento realmente desse celeiro de produção que é o sul do estado, principalmente na região ali de Balsas, que tem as grandes fazendas realmente, que ali são, para concluir, senhor presidente, que ali sai aí a riqueza, que a soja, que alimenta aí este país e o mundo, né, porque o Balsas é uma referência realmente na produção de grãos. Então, é para mostrar que muito se fez, mas que muito ainda precisa ser feito, deputado Rogério. Precisamos unir forças, precisamos cobrar da ACEMAR realmente a execução, mais equipes para os ligamentos dessas importantes unidades nas zonas rurais, não só de Balsas, como aquelas que ainda faltam no estado do Maranhão, porque só assim nós vamos ter a certeza que o Maranhão está
realmente no caminho certo, e ele é um Maranhão de todos, que é o Maranhão que nós queremos, né? Para ser de todos, todos temos que ter as condições necessárias, o saneamento básico, a saúde, a educação, para de fato assim fortalecer os alicerces dos princípios sociais, que são as condições, as condicionantes realmente que dão realmente a interação social na participação dessa grande sociedade que se chama Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente.